Olá! Ao vivo, conectando aqui no Face também. Aê! Conectada nos dois, Facebook e Instagram. Vamos lá, hoje... deixa eu colocar aqui o título de hoje. Review. Oi, Narinha! Review 50 tons. Publicar. Vamos lá e fixar comentário. Foi. Boa noite, Luz. Então, hoje a gente vai fazer uma review dos 50 tons. Eu fiz uma review do 365 DNI semana passada. Então, vocês podem ver o replay, para quem não viu, aqui no IGTV e no meu canal do YouTube. Vocês me encontram no Facebook, no YouTube e aqui no Instagram como Larissa SR Pombo. Eu sou Larissa, sexóloga em formação. E vou dar só, antes de começar mesmo a review, dar alguns recadinhos. E no final eu dou uma repassada nisso pra quem ainda não entrou. Então, eu tô fazendo a pós em educação em sexualidade. Meu Deus, tô toda embolada hoje. E tô me especializando em não monogamia e parafilias. Por isso que esses filmes me chamam bastante atenção, toda essa polêmica que é feita, dizendo que tem sadomasoquismo e tal, e toda essa polêmica, essas opiniões tão diversas e tão opostas, né, polarizando aí a opinião do pessoal. A Narinha falando que assistiu a review dos 365 e adorou. Eu adorei fazer. E hoje eu tava fazendo as minhas anotações, gente, muita anotação. Eu não sei nem se eu vou dar conta de pegar tudo, porque se me deixar eu fico 3 dias falando. Então provavelmente vai dar 1 hora mesmo eu estando sozinha hoje. E de repente eu faço outras observações em outros dias, em outras lives, dependendo do que eu der conta aqui. Nessa semana, então semana passada foi a review dos 365, na terça-feira. E na quinta-feira eu fiz uma entrevista com o Trisal 3 Vidas Inteiras. Nessa terça-feira dessa semana eu fiz uma live conjunta com a minha prima, que é engenheira civil, e a gente falou sobre feminilidade e autoestima no trabalho. Foi super legal. E então eu tô fazendo às terças e quintas, geralmente às 19. A menos que alguém convidado precise que seja num horário diferente, aí eu adapto, como eu fiz semana passada com o Trisal, né? Eles têm filhos, então colocaram as crianças pra dormir e a gente fez às 9 da noite. Mas geralmente às 19, terça e quinta, tô aqui. No Facebook, eu só faço quando eu tô sozinha. E quando eu tô com mais alguém, aí eu faço só no Instagram. Mas depois sempre fica o replay no YouTube e no IGTV. E aí, quando eu faço o Facebook, fica no Facebook também disponível. Ok. Na semana que vem, o tema que vai ser da terça vai ser sobre esse mês de junho, que é o mês de orgulho e visibilidade LGBT. E tô vendo ainda se eu vou fazer sozinha ou se vai ter convidado. Além disso, das lives e tudo mais, eu tenho que lembrar vocês que eu tenho consultorias online disponíveis, tanto para individuais quanto para casais, trisais, etc. E também estou vendendo no momento um curso online que eu tô assim amando fazer, né, construir, estruturar, estudar para ele, que é o Sexualidade Repaginada. Então, dá uma olhada nos meus posts, porque tem algumas descrições lá. Amanhã eu vou postar de novo com um pouco mais de detalhes, provavelmente. E você mandando a hashtag Quero Me Repaginar nos comentários, ou de preferência PV, eu mando mais detalhes, mando mais informações, explico melhor como que o curso vai funcionar. E quem comprar o curso também vai ganhar desconto em consultorias comigo. E aí tem suas restrições, enfim. Eu explico melhor em PV para quem tiver interessado.
Agora vamos à review. A review do 50 Tons. Eu vou fazer algumas comparações com 365, porque na verdade o 50 Tons já tem um tempinho, né? E com o boom que deu no lançamento aqui no Brasil dos 365, muita gente começou a comparar, né? Falando que, inclusive, bom, eu vou dar esse detalhe depois, mas enfim. E aí eu vou fazer esse paralelo dos dois, focando um pouco mais nos 50 Tons, já que eu já fiz a dos 365 semana passada. Então, vamos lá. Os dois são baseados em livros que são trilogias. Então, obviamente, a Netflix, inclusive, já falou, já confirmou que vai ter continuação dos 365, assim como teve a trilogia dos 50 Tons, vai ter dos 365 também. Então, 50 Tons é 50 Tons de Cinza, que o livro foi lançado em 2011, essa é uma informação importante. Mais tarde eu vou explicar por quê. E o filme foi lançado em 2015. Aí o segundo filme em 2016. Aí pulou um ano, em 2018, o terceiro. Então o primeiro é 50 Tons de Cinza. O segundo, 50 Tons Mais Escuros. E o terceiro é 50 Tons de Liberdade. Os livros, pra quem leu, eu não ouvi ninguém dizer que a escrita não é ruim. Tem muitas palavras chulas, é muita repetição, né? Fala muito, inclusive, da Anastasia lá, muito em rubor. Tava com rubor, tava avermelhada, tava rosada, tava corada. Esse rubor diz que é o livro todo, né? Principalmente o primeiro lá, demonstrando muita vergonha, muita timidez. Ele é uma leitura que o pessoal fala que é muito rápida. Eu não li os livros, só vi os filmes. É muito rápida porque ele é simples demais, ele é muito básico. Por um lado, ele é ruim nesse aspecto, por outro, eu não sei se é porque a escritora, né, qual é o nome dela mesmo? Erika Leonard James. Geralmente o pessoal conhece como E.L. James. E eu não sei se é porque ela é uma péssima escritora mesmo, apesar de boas estratégias na escrita, a escrita dela é ruim mesmo, ou se ela fez propositalmente uma coisa ruim, mas no sentido simples, por querer atingir mais pessoas. Ser uma leitura rápida, que as pessoas consigam ler rápido, né, devorar os livros, e mais pessoas acabarem entendendo todo o vocabulário, por exemplo, que ela tá utilizando ali. Então, outros fatos importantes sobre a autora. Ela colocou claramente, né, publicamente, que ela era fã do Crepúsculo. E aí tem toda essa coisa que é um fanfic. Ela entrou em sites, né, que são esses sites de fãs e que criam histórias fictícias dos personagens daqueles livros ou filmes. Então eram fanfics do Crepúsculo. E ela começou a ler essas fanfics, que eram histórias mais sexuais e outros detalhes, né, desse relacionamento dos personagens de Crepúsculo. E ela começou a escrever também. Então o livro saiu disso. Então, por isso que tem muitos paralelos também que a gente vai conversar aqui hoje, com Crepúsculo e outros contos, né? Outras ficções. E além disso, outra coisa que é importante saber é que ela comentou, a escritora comentou que ela também leu 4 livros eróticos com temática de sadomasoquismo, que ela não conhecia. Então, assim, provavelmente essa repetição dela e esses elementos que lembram sadomasoquismo, né, que tem algumas coisas que parcialmente são de sadomasoquismo, mas que nesse caso a gente já vai analisar melhor o que é o Christian Grey e esse relacionamento.
talvez por essa falta de vivência, experiência dela ter só conhecido e se interessado e ficado curiosa por leituras de 4 livros, ela tenha feito essa coisa tão repetitiva, né? O pessoal acaba reclamando muito. Tem gente que fala que até a partir do 2º livro acaba pulando essas partes da descrição das cenas mais picantes. O Léo tá falando aqui, entrar em uma live e a primeira live ser Crepúsculo. Não é Crepúsculo, é dos 50 Tons. Mas assim, ela admitiu que começou como fanfic de Crepúsculo. Então, né? Por isso que tem tantas críticas. Mas é importante a gente entender por que faz tanto sucesso, né? Por que vendeu tanto. Uma das coisas é a publicidade do livro, dos filmes. Foi muito boa, tanto é que, né, lançamentos perto do Valentine's Day, em fevereiro, aquela coisa toda, né, de romantismo, de amor, já misturando tudo, com a coisa comercial mesmo, e sexo, né, mexendo com a fantasia das pessoas. Ela é uma mulher escrevendo, mas no olhar da mulher, né, nos livros, é sempre os pensamentos, é o olhar da Anastasia sobre a situação toda, falando seus sentimentos, do que ela pensa. E, enfim, mas fica bem evidente como muitas mulheres se identificam no sentido de muitas daquelas sensações, na parte sensorial, como ela descreve no livro, é uma coisa que atrai, é uma coisa que muitas se identificam, que querem, que gostam dessa coisa do sensorial. Vamos ver, acho que é isso, nos comentários. Agora, outra coisa interessante que a gente vê, não tem como não traçar paralelos com o 365 DNI, porque justamente na Polônia eles admitiram mesmo que foi uma resposta local para os 50 tons de cinza. Então, assim, o paralelo é impossível não ser feito. São diferentes, tem diferenças, mas tem muitas semelhanças. Quando você para analisar mais e mais coisas, eu pelo menos consigo ver mais semelhanças do que diferenças. A primeira semelhança, que não sei se é alguma coisa de estratégia, alguma coisa que o nosso cérebro humano gosta ou não, mas se você for reparar, eles têm números, né, nos títulos desses livros e filmes. Então é 365 e 50. Outra coisa é que nas duas situações vemos casais héteros e bem no padrão, né? São bem padrõezinhos. Estão no padrão de beleza, e principalmente os caras, meu Deus, né? A questão bem complicada que a gente vê nos dois, e principalmente nos 50 tons, até porque os 365 só mostrou, a gente só teve o lançamento do primeiro filme, né? Tem a questão da idealização de que o amor sobrepõe a maldade do homem. Então tem essa coisa de que a mulher consegue resgatar, né? Consegue tirar esse homem do problema dele, dessa perversão dele, dessa maldade dele, porque o amor dela vai transformá-lo. Então isso é bem problemático. E a questão do Christian Grey mesmo, tem um momento que ele fala, né, no primeiro livro, no primeiro filme, que ele fala, eu não faço amor, eu transo. Em inglês é I fuck. Então é tipo, ele fode, né? Então ele com a Anastasia, que é a primeira vez que ele tem essa coisa de aprender a fazer amor. Então tem essa coisa toda doentia ali que é bem complicado. Na vida real, geralmente é o contrário, né? Você tem o relacionamento e aos poucos vai se tornando abusivo, e por mais que você ainda sinta amor e né, tenha amor recíproco, esse abuso só vai piorando, só vai aumentando, só vai agravando, né? Os índices de feminicídio são bem alarmantes. Uma coisa que eu já disse nos 365
E eu quero que vocês visualizem, imaginem agora, nos 50 tons também. Porque assim, o que me espanta muito é que tem tanta mulher que se identifica e fala que quer um Grey pra ela. Que quer, né, que fantasia com aquele homem maravilhoso, porque ele cuida, porque ele é lindo, porque ele é rico, ele é poderoso, isso, aquilo, outro. Ok. Mas você quer a situação ou você quer certas partes e características desse ser humano? Porque são coisas bem diferentes, né? Vamos imaginar aqui, vem comigo, e tira a beleza do Christian Grey. Imagina que ele é um cara muito feio, pro seu imaginário aí, pra sua referência, né? Você não sente atração física nenhuma por esse ser humano. E também tira o dinheiro dele, deixa ele pobre. Você vai continuar fantasiando com esse ser humano? Então, assim, né, se ele fizesse as mesmas coisas nas condições dele, ele não ia conseguir mimar e tal, mas ele ia conseguir dar uma atenção diferente, mas ele ia perseguir igual, ia ficar obcecado, ele ia impor muita coisa, ia ter aquela situação com coerção mesmo, então aquela coisa, né, forçada. Então, assim, tirando a beleza e o dinheiro, aí a gente consegue muitas vezes parar pra separar as coisas e entender que não é bem assim que a gente quer. Não é bem isso que a gente tá procurando. Então eu tô fantasiando às vezes com mimos, com luxo, ou com cara lindo, com cara charmoso. Ok, então saiba diferenciar o que você tá fantasiando, mas não vamos romantizar abuso. Vamos lá. Agora eu vou falar mais das semelhanças desses caras dos duas situações, né? Dos dois filmes, das duas trilogias. Tanto 50 quanto o 365. Ai, vamos lá. Os dois tem o arquétipo, né? De homem poderoso, rico, que se coloca nessa posição de dominador. Eles... O máximo no 365, inclusive, nem combina gestos e palavras de segurança pra fazer essas práticas que ele quer fazer e tal. O Grey já faz com a Anastasia, quando ele tá fazendo aquele contrato lá. Esse contrato também é uma parte polêmica do filme. Eu vejo muita resenha falando que, meu Deus, aquilo é um absurdo. Mas, gente, contrato existe você falando ou não falando, você escrevendo ou não escrevendo. As relações são contratos, a gente está em eterna negociação e renegociação. É importante essa comunicação, né? Isso é uma coisa que a gente aprende muito das comunidades da não monogamia e principalmente do BDSM, que essa comunicação, essa negociação e renegociação, ela é muito importante. Isso ajuda demais o relacionamento a estar sempre se ajustando e evitando esses ressentimentos, essas mágoas, essas tristezas, raiva que pode estar acontecendo. Não é só para a parte do sexo, é para tudo. No dia a dia, como que esse casal ou trisal, enfim, como que esse relacionamento vai estar se ajustando e como essas pessoas vão estar convivendo com um diálogo aberto. Voltando às características desses homens dessas trilogias. Eles são obcecados, tá? Isso não é amor e paixão, é realmente uma coisa doentia. Eles perseguem, né? São stalkers. o Grey, quando a Anastasia vai viajar pra ver a mãe, quando vê, ele tá lá. Enfim, tá sempre perseguindo. Depois tem essa coisa, né, de controlar, né, esse controle também excessivo, né, de trabalho, de amizades, enfim. É bem complicado, não é sadio. Eles impõem suas vontades alternando com mimos, carinhos e charme. Então é aquela coisa de bate-a-sopra. Muito diferente de quando, desde o início, os dois falaram que querem certas práticas que né, como seriam BDSM de verdade, ou outras parafilias mesmo, que, né, pode
ter essa coisa um pouco mais forte, um pouco mais agressiva mesmo, mais consensual. Tem, obviamente, desse, às vezes, até literalmente do bate e depois cuida. Mas lembrando que tem que ter muito estudo pra fazer essas práticas de anatomia, você saber como fazer, como cuidar, ter cadência, não é aquela coisa que nem na cena do final do primeiro filme, né, que eu não lembro se são 5, 7 sentadas que ele fala pra ela falar, e ele faz muito forte já de uma vez, ou como aparece até, eu tô assistindo agora a série dos Vikings também, tem um cara lá, sádico, doentio, que ele já começa batendo muito forte, não é assim. Então, isso não vai ser prazeroso nem pra pessoas que realmente sentem prazer com dor, né, as pessoas masoquistas. Não é assim que funciona, não é qualquer tipo de dor feito de qualquer maneira, em qualquer parte do corpo, que é muito perigoso. Eles têm essa coisa muito forte nesses filmes e nesses livros de resgatar a mulher, né? Então, nos 365, é uma mulher que ela é decidida e tem a independência dela em certos sentidos. Ela, por exemplo, chega em casa, ele não tá afim de ficar com ela tem o seu momento de prazer solo, né? Ela se masturba e tal, tem o orgasmo dela, que é legal. Ela tem o trabalho dela. Ela é independente de alguns jeitos, mas o relacionamento tá muito ruim. Ela até começa a dar sinais pra esse namorado que ela não tá gostando, quando é resgatada, né? Salva, digamos assim, desse relacionamento ruim. E mesma coisa no 50 Tons, né? Como se a Anastasia, que é uma pessoa tímida, sem graça, insossa, de repente tem esse mundo de fantasias e coisas loucas e aventuras e luxo. Ela é resgatada de uma vida sem graça. Então o homem salvando a vida dessa bela donzela, né? E essa coisa do sadomasoquismo, que eles falam que tem nas duas coisas. Quem acha que aquilo é sadomasoquismo de verdade ou que é BDSM de verdade, é bem complicado, porque a realidade não é aquela. A única coisa é o visual. Ele, tinha uma algeminha, isso até é, mas assim, o contexto da coisa é muito misturado com muito mais pro lado de transtorno do que realmente viver fetiches, fantasias, parafilias, enfim. E o que fica bem claro aqui, mais ainda nos 365, mas acontece também na questão da síndrome, no 50 Tons, é a síndrome de Estocolmo. Porque a síndrome de Estocolmo, ela começou e a gente associa muito com a coisa do sequestro, que é exatamente o que acontece nos 365, mas ela não precisa ser necessariamente só em sequestro. Pode ser um assalto de algumas horas, pode ser sequestro mesmo, ou pode ser um relacionamento abusivo. E também relacionamento, aí sim, com transtorno sadomasoquista de cuidadores com crianças, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas seria essa confusão da criança, porque o cuidador agride, mas também dá amor e carinho, que é o que acontece nesses relacionamentos abusivos, que é o que tá acontecendo ali nos 50 Tons. Ele demonstra que deseja ela, isso é muito importante, porque se sentir desejada ou desejado é uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo quer. Então, se alguém dá isso pro outro, é uma coisa que agrada muito, que conforta muito, que atrai. Então, ao mesmo tempo que ele demonstra que deseja ela, que acha ela inteligente, bonita, que inclusive ele passa a querer controlar muito para que ela continue com esse corpo todo lindo no padrão magrela lá dela, e o que ela come, o que ela bebe, o quanto de álcool ela consome, enfim, tá lá na discussão do contrato, né? Tem essa coisa da agressão, né? Dele falar que não gosta de ser tocado, ou em certas partes, ou nunca dormir junto, que ele só consegue ter o relacionamento sexual depois desse contrato, e ela sempre insistindo, falando que queria um namoro normal, uma coisa baunilha, né? Que é essa coisa fora do BDSM, de fetiches, parafilias e afins. E tem essa coisa dela sempre cedendo pra agradar ele, pra ver se ela resgata ele, consegue trazer ele pro amor.
E aí, a cena final pra mim é muito decepcionante. Particularmente, eu fiquei assim, gente, não. Porque ela pediu pra ele mostrar. Ele não queria, ele tava hesitando em mostrar, porque ele falou que ela não ia querer ele se ela entendesse, né, se ela visse o que ele realmente gostava. E aí ele faz, é uma cena muito curta, que ele faz uma prática sádica sem preparação, sem aquecimento, sem cadência. Não é uma coisa que vai progredindo, ele simplesmente dá aquelas sentadas fortes nela. E aí ela fala que não dá e vai embora. Então, assim, ele falou que isso ia acontecer, ela insistiu e deu essa confusão. Mas, né, deu aquele gostinho, digamos assim, pra continuação. Inclusive, no primeiro livro, a autora coloca o primeiro capítulo, ou parte do primeiro capítulo, no final do primeiro livro, né? Esse primeiro capítulo do segundo livro, justamente pra instigar as pessoas que não compraram a trilogia de uma vez, irem comprando assim que saísse cada um deles, né? Então, de novo, a publicidade desse negócio foi muito bem feita. Parabéns para a equipe de publicidade. Vamos lá, agora eu vou falar das diferenças maiores que eu vi foram nas personagens femininas, né? Por mais que tenham essas características comuns de serem resgatadas e tal, uma de um relacionamento ruim, outra de uma vida insossa, a dos 365 é uma mulher já com mais desenvoltura, ela é mais debochada, ela tem esse tom de que não, eu não vou me submeter a você mesmo e que eu não vou me apaixonar, né, no início, aquela coisa toda rebelde. Já a Anastasia, por mais que ela fale sempre, né, ela diz os nãos dela, ela fala do que ela não gosta, que ela quer o amor mesmo, o romance normal, digamos assim. Ela não é uma masoquista, né? Ela não é uma submissa, ela não é uma masoquista, mas ela tem essa personalidade muito inexperiente, ela é muito nova, muito jovem, tá acabando a faculdade, ela conhece o Gray nessa entrevista que na verdade era pra ser amiga dela fazer, e aí tava mal, pediu pra ela ir no lugar, e aí ela chega já toda atrapalhada, né, além de toda tímida e tal, aquela postura, aquela jeito de se vestir e tal, timidazinha, ela vai toda atrapalhada e cai. Então assim, meu Deus, ela é uma pessoa que consegue andar. Então ele consegue ver que além dela ser bonita, ela tem um perfil tão inexperiente, tão atrapalhada e tímida que ele acha que ela seria realmente uma boa submissa pra ele. Então ele já logo se encanta por ela e ela por ele, porque, né, afinal ele é o todo-poderoso, muita grana, beleza, charme, sedução e tudo mais. Ela é virgem, né, então eles até falam que né, eles precisam resolver este problema. Como se fosse um problema ser virgem, mas assim, pra ela também perceber, além disso, ela tinha beijado 2 caras na vida dela, ela tinha 22 anos, sei lá. Então, assim, é uma pessoa que a gente estranha, porque a maioria do que fica no nosso imaginário é que pessoas com essa idade já vão ter mais experiências e, mesmo que não tenham experiências, mas pelo menos tem mais malícia na coisa, entende mais a malícia. E ela não demonstra isso, né? É um personagem bem uma jovem bobinha. É como se fosse uma adolescente de 15, 16 anos, iniciando a sua vida amorosa lá, só que aos 20 e poucos. E aí tem esse paradoxo, né? Dela ser a frágil, mas que é a que transforma, é a que resgata o homem daquela escuridão dele, né? Dos demônios da cabeça dele. Que é uma coisa que a gente tem que ver. Muita gente fala que o 50 Tons é o conto de fadas da atualidade, digamos assim. Porque é aquele mesmo paralelo que a gente faz, por exemplo, com a Bela e a Fera, né? Que também tem a síndrome de Estocolmo, tem toda essa questão do relacionamento, da paixão e da mulher cuidar do cara, até, né, e ele ter as agressividades dele, ter os abusos dele, e mesmo assim
a personagem feminina se apaixona e esse amor acaba resgatando e salvando esse ser humano. Gente, não vão por aí. É terapia. Então, inclusive no livro 50 Tons parece que diz que o Grey tem um terapeuta, mas no filme não se coloca. Então, reforça ainda mais essa questão de que foi o amor que salvou, foi a mulher que salvou. Então não caiam nessa balela. O cara, se precisa de ajuda, ele precisa de ajuda profissional. E lógico, o apoio de uma parceira vai ajudar, mas não é o que vai resolver, não vai solucionar insanidades mentais da galera. E também essa mesma coisa de novo, paralelo com o Crepúsculo, né? Porque a Bella, né? Eu não sei se é ironia ter o nome de Bella também, pela questão da Bela e a Fera. Mas essa Bella do Crepúsculo é aquela personagem mais insossa que a Anastasia dos 50 Tons ainda, né? Mais abobalhada, mais tímida, mais Jesus. Que ela se apaixona pelo poder do sobrenatural daquele cara. Então, a gente vê que é a mesma historinha, só que repaginada. E uma coisa bem interessante disso também, de analisar, é como até os desenhos, né, os contos de fadas tinham muito essa perspectiva de a princesa ser resgatada pelo príncipe, né, ou a gata borralheira ser resgatada, ou a Branca de Neve ser resgatada, tudo isso, né, pelo príncipe, e aí viveram felizes para sempre. E aí foi mudando muito, né, a questão Disney, por exemplo, né, muita coisa com bichinhos, ou então Shrek, né, o ogro. Tem a questão da Mulan, que daí já é guerreira, né, ela tenta ocupar esse espaço que era proibido pra mulher. Tem, esqueci o nome da outra que é de arco e flecha lá, que também é outra guerreira medieval, eu acho. Tem a questão da Moana, se não me engano. Então tem toda uma quebra desse paradigma, né, que vai se transformando, vai se modernizando, vai se adequando à realidade, tentando quebrar esse machismo tão estrutural. Só que aí, quando é lançado de novo o filme né, com as pessoas mesmo e não o desenho, da Bela e a Fera, é um boom de novo. Então, a gente tem que entender também que a gente se identifica muito com essas historinhas. Então, o porquê que o ser humano se identifica tanto, e principalmente mulheres, acabam retomando de novo essa história, né, da coitadinha ser resgatada pelo príncipe ou pelo poderoso que vai salvar a vida sem graça ou ruim ou sei lá o que dessa personagem feminina. Ainda a gente tem muito essa heteronormatividade também, né? Padrões de beleza também é bem retomado nisso tudo. Eu falei já do contrato. Outra coisa que é bem importante da gente comentar é do estereótipo O filme acaba reforçando muito, não que não exista, mas acaba reforçando esse estereótipo de que o cara é sádico porque ele teve traumas. Ele é doente e ele teve traumas. Ele realmente não é um sádico saudável, no sentido de praticar sadismo consensual, bonitinho, sem transtorno. Não é o caso dele, tá? Ele tem vários transtornos ali. Vários traumas que ele, né, tinha que tá tratando com psicólogo, com psiquiatra, enfim. E é bem complicado, porque não é essa a realidade. As pessoas que praticam parafilias não tem essa correlação de que porque sofreu abuso, porque sofreu trauma, vai desenvolver necessariamente aquela parafilia. Tem pessoas que sofrem traumas e que não desenvolvem parafilias, assim como tem gente que não teve traumas e problemas na infância, nem na adolescência, nem abusos, nem nada, e gostam de certas práticas que são consideradas não convencionais, que são fora da curva.
Oi, Agni. Tudo bem? Inclusive, a Agni trabalha, né, aqui, ó, Agni Diálogo Masculino, ele trabalha bastante com masculinidade tóxica, que é o tema que a gente vai trabalhar. A gente vai fazer uma live junto, não semana que vem, na outra. Outra coisa importante, lembra que eu falei pra vocês que o livro foi lançado, o primeiro 50 Tons, foi lançado em 2011. Isso é importante por quê? Porque tem várias resenhas e várias reviews na internet que você vê da época, inclusive de psicólogos, comentando e generalizando e reforçando esse estereótipo, dizendo que se a pessoa pratica esse sadomasoquismo, mesmo que seja consensual, ele é com certeza uma doença, ele é com certeza um transtorno, ele é com certeza patológico e ele precisa ser tratado. Só que em 2013 saiu a DSM-5, que separou o que é parafilia de transtornos parafílicos. Então, para quem não viu a minha live, que eu fui entrevistada por um colega meu da pós, que é psicólogo, a gente falou a live toda sobre BDSM e outras parafilias. E aí eu expliquei com mais detalhes ainda. Mas a questão é, se as pessoas envolvidas estão consentindo, né? Elas têm poder de consentimento, não estão aqui em estado de síndrome de Estocolmo, que daí a pessoa não tá na sanidade dela, mas ela, por livre e espontânea vontade, todas elas consentiram. Tem a base delas, tem a negociação toda, né? Procuram minimizar os riscos, eles sabem dos cuidados, né? Sabem de tudo certinho. Tá tudo bem. O problema é quando a pessoa acaba tendo uma obsessão. Por exemplo, o Christian Grey, ele não gostava de ser tocado em certas partes, ele tinha muitos segredos, ele não dormia junto com a pessoa, enfim, era muito perturbado. Então, e ele só queria fazer sexo se fosse daquele jeito. Então, quando a pessoa acaba tendo uma obsessão com alguma parafilia e aquilo tá trazendo algum prejuízo para ela, e isso se estende por 6 meses ou mais, aí entra em transtorno parafílico. Então, se ela tá trazendo algum prejuízo para ela ou para outras pessoas, então aí realmente tem que ser tratado, é patológico. Sofrimento, por exemplo, é um prejuízo pessoal. Se tá atrapalhando a vida pessoal com familiares, ou deixando de fazer coisas importantes, tá atrapalhando no trabalho, tá deixando de fazer suas responsabilidades e coisas importantes pra fazer aquela prática, aí realmente precisa ser tratado. Se não for assim, tá tudo bem. Então essa generalização, inclusive de psicólogos, e eu vi inclusive de psicólogos depois de 2013, ainda reforçando esse estereótipo, eu fico, gente, por favor, se atualizem. Estudem mais, né? Porque as pesquisas vão mostrando mais e mais detalhes dessas coisas que muitas dessas coisas são subjetivas e difíceis de serem pesquisadas, estudadas, mas assim, 2013, né? Já foram 7 anos, vamos atualizar aí. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Alguém tem alguma pergunta? Eu achei que eu ia levar mais tempo falando mais coisas, mas acho que eu vou dar conta aqui de tudo em 1 horinha. Lógico que isso aqui é um en passant, né? Sobre tudo. Eu tentei... eu fiz muitas anotações, tentei englobar e falar sobre muitas coisas diferentes. Mas lógico que a gente poderia ir em mais detalhes em cada ponto desse. Pra quem tá chegando agora e tudo, e comentou e tudo mais... o Henrique, que é o meu irmão, comentou aqui, 50 Tons é um filme, não é um documentário. Exatamente. E a gente tem que lembrar que é uma ficção também. Só que o problema que me preocupa não é que ficção não pode ter absurdos, lógico que pode. Só que o problema é quando as pessoas veem a ficção e aí desejam aquilo pra elas, né? E quando as pessoas não conseguem enxergar
quando tem abuso, e pra mim é tão claro. Então a gente tem que... Isso escancara o quanto a educação sexual de qualidade é importante e é urgente. Coisas de Valérie falou: normalmente se faz o filme para aquilo que o público quer ver. Pois é, aí a gente tem que separar, né? O que o público realmente quer ver e o que ele se identifica. Será que se não quebrasse esses estereótipos de certas coisas doentias e mantesse o desejo, porque essa coisa do sexo, da atração, né, dos mimos e tal, é gostoso. Quem não quer receber presente, quem não quer... Agora, outra coisa que eu esqueci de falar, inclusive, dos mimos, tanto o Máximo 365, né, tira o celular e o computador da Laura, quanto o Christian troca o carro da Anastasia, assim, sem perguntar se ela quer, se não quer. Então, assim, essa troca de poder não consensual através do dinheiro é problemática, né? Essa coisa do financeiro às vezes acaba deixando a pessoa dependente, então se acontece abuso, depois é mais difícil sair. No 50 Tons também, se não me engano, no segundo filme tem a problemática ou no terceiro, né? Dele decidir por ela o anticoncepcional que ela toma. Inclusive ele fala da injeção lá, que é o último dos casos que as pessoas têm outros contraceptivos que seriam muito melhores depois da pílula, já que ela vivia esquecendo, né? O Nuvaring, que é aquele anelzinho flexível com o hormônio que dá pra inserir, e aí fica 3 semanas, joga fora, fica 1 semana sem, vem a menstruação, aí insere um próximo. Ou então aqueles implantes, ou DIU com hormônio e sem hormônio, né? Os de cobre ou de cobre e prata. Então, assim, tinham muito... A injeção é o último dos casos, assim. E foi o que ele impôs que fizesse. Ele pode indicar a ginecologista, mas a partir daquele momento a ginecologista recebeu a paciente, é com a paciente que ela tem que trabalhar, não é com o querer do parceiro. Coisa de Valérie falou: pra mim podia ter só comédia romântica. Tem muita gente que gosta de comédia romântica. Eu acho que é uma coisa super leve, né? O Amizade Colorida é um filme bem nesse estilo, que é bem bobinho, bem fraquinho, mas é divertido, e tem o romance também, que tem essa coisa, né, do sexo casual, e aí eles acabam se apaixonando, que é uma coisa que pode acontecer mesmo. É isso que eu gosto. Acho que eu não pulei mais nenhum comentário. Então, gente, vocês que estão comentando aqui, inclusive, dando coraçõezinhos e likes e tudo mais, lembrem que quando vai pro IGTV, infelizmente eu fico com o coração partido, que os comentários vão embora. Então, se vocês puderem comentar lá, eu sempre agradeço. Se vocês puderem compartilhar, compartilhem. Aqui, inclusive, tem o aviãozinho, se quiser compartilhar agora, eu devia ter falado isso no início também. Mas, e depois o aviãozinho lá, depois no IGTV, no YouTube também. Lembrando que o YouTube é o Larissa SR Pombo, assim como vocês me acham no Facebook e aqui no Instagram. Dá o like lá de novo. Se inscreve lá no meu feto de canal de YouTube, que é super pequenininho. E eu tô cuidando dele com muito carinho, colocando os replays das lives lá. Por enquanto eu não tenho nenhum projeto pra fazer coisas diferentes lá, a não ser os replays das lives, mas quem sabe pra frente eu faça alguns materiais exclusivos pro YouTube. Pra quem quiser consultoria comigo, é só me contatar no PV, tanto do Facebook quanto do Instagram, que a gente conversa sobre valores e já marcar o seu horário. E lembrando que eu tô vendendo o curso Sexualidade Repaginada, então olhem os meus posts que tem mais detalhe lá, e para mais informações PV também, e para quem comprar o curso vai ter alguns descontos em consultorias também extra se quiser. Que mais, gente? Que mais? Então semana que vem a live vai ser na terça sobre a visibilidade e orgulho LGBT, que junho tá sendo esse mês disso.
e o porquê que é junho, é isso que eu vou explicar, o histórico e tudo mais. Não sei ainda se eu vou fazer sozinha ou com um convidado. Tô tentando arranjar o convidado porque eu acho que vai ser mais interessante. Na quinta-feira eu ainda não decidi o tema, mas eu tô pensando eu tô gostando de fazer essas reviews. Então talvez eu traga review de alguma série, alguma coisa que eu assisti recente, que eu tô focando em assistir vários seriados sobre temáticas de relacionamento e sexualidade. Então eu posso trazer isso também. O meu irmão, o Henrique, falou: curso mais esperado para essa quarentena. Sim, sexualidade repaginada. Então esse curso, eu vou ter mais pra frente outros cursos que são mais específicos para algumas áreas que não vai interessar para todo mundo. Mas esse sexualidade repaginada, eu vou pegar muito na questão do diagrama erótico, do autoconhecimento e de como você entende a sua linguagem, não só as linguagens do amor, mas a erótica, e como que você percebe que o prazer pra você é mais intensificado e você sente essa resposta, inclusive física, muito melhor, mais rápido e mais intenso, e você se sente mais desejada e cuidada, enfim, nesses momentos íntimos, e também entender das suas parcerias, pra também dar aquela agradada, né? Porque os relacionamentos é essa coisa, você não vai ceder o que te viola, o que te agride, mas ceder naquela coisa de... Lembrando daquela live que eu fiz sobre os acordos, né? Essa renegociação, a gente tem que saber o que a gente não quer largar a mão, o que a gente não vai fazer de jeito nenhum, que a gente não quer nem chegar perto, e outras coisas que, tipo, de vez em quando, assim, eu posso dar aquela agradada, né? Não custa. É gostoso, a gente muitas vezes sente muito prazer ao dar prazer a outra pessoa. Traga tudo, isso, trarei tudo. Gente, acho que é isso, acho que eu não deu 1 hora ainda, mas a gente não precisa encher a 1 hora, menos que vocês queiram. Eu acabei falando bem rápido, achei que eu não ia dar conta, porque era tanta anotação que eu achei que eu pudesse não dar conta em 1 hora, mas dei. O pessoal, quando eu fiz as perguntinhas lá dos meus stories do 365, eu tive várias respostas, ou no post também, eu tive algumas respostas do que acharam do filme. E agora que eu perguntei dos 50 tons, acho que ele já tá ultrapassado, né? Porque ninguém respondeu. Então eu não sei qual que é a opinião atual do pessoal e também essa comparação, se o pessoal tá fazendo essa comparação, porque na internet eu consegui achar essas comparações e vários desses relatos, tanto ou super escrachando, quanto super demonizando. Então eu sempre falo, gente, romantizar ou demonizar, põe o seu pé atrás, porque provavelmente tem alguma coisa errada. A gente tem que ver os lados, né? Tanto o lado bom quanto o ruim, o que a gente pode tirar, o que não pode. Nos 50 tons e nos 365, acho que é mais, tipo, o que eu tô fantasiando? É ser desejada, é ter charme, é ter aquela sedução, é ter uma pegada mais forte de vez em quando, mas também ter um romancezinho, ou, né, ser mimada, agradada, ganhar presente quem não gosta, tanto homem quanto mulher, né? Eu acho que todo mundo gosta de mimos. Mas, né, vamos separar ali. Abuso, não vamos romantizar. Então, vamos saber separar as coisas, porque me preocupa muito quando tanta mulher acha aquilo maravilhoso num todo, que é como se a gente estivesse numa situação tão ruim, já que pro relacionamento, pra ter alguém, tem que ser ruim, que seja pelo menos com um cara lindo, gostoso, charmoso e rico. Então, assim, vamos querer mais, né? A gente merece mais, a gente não merece só uma estabilidade financeira e um cara que a gente se atraia fisicamente, que é importante também, mas lembrando que, né, não só no padrãozinho, você pode gostar do padrãozinho, mas vamos tentar quebrar um pouco também se é essa beleza que é o mais importante, essa coisa mais superficial, porque afinal a gente envelhece, a gente muda, a gente pode ter acidentes,
e como é que fica essa relação, se é baseada só na aparência física ou no dinheiro, né? O que acontece se a pessoa perde esse dinheiro, perde essa beleza, e aí, fica como? Henrique também falou, acordos claros entre o casal mantém o relacionamento saudável. Exatamente. Como eu falo, e falo de novo, e falo de novo e de novo, acordos, comunicação. Acordo tá sempre sendo negociado e renegociado sempre que precisa. Então, lógico, a gente tem que aprender também que às vezes momentos de emoção, assim, não é bom conversar na hora. Porque a gente acaba, de repente, sendo agressivo, trazendo coisa que não precisa. Então, às vezes, esperar o sangue baixar, né, esfriar, poeira baixar, aquela coisa toda, a gente refletir melhor por que aquilo tá sendo um gatilho tão forte pra mim, né? Se eu tô tão irritada, tão com tanta raiva, com tanta insegurança, da onde que isso tá vindo? Isso é realmente da pessoa que tá trazendo pra mim? É da situação? Ou sou eu? Ou é medo do que as outras pessoas vão pensar? Entendeu? Tem que estar sempre... Esse autoconhecimento é pra vida inteira. Essa reflexão, essa lição é eterna. Então, acho que acabaram os comentários. Muito obrigada pra quem veio. Deem like lá no IGTV quando ficar aqui o replay. Vão lá ver meu canal do YouTube, Larissa SR Pombo. Meu curso Sexualidade Repaginada está à venda. Consultorias online também. E espero contar de vocês. Espero também sugestões do que vocês querem que eu traga aqui de material, de live, né? Porque eu tenho muitas ideias, mas eu também tenho que saber a demanda aqui, o que tá rolando, o que vocês querem, que série vocês querem que eu analise, né? Pra eu dar a minha... Ah, eu esqueci! Eu dei a minha opinião aqui mais de sexóloga, né? Mais técnica. Mas eu lembro que quando eu vi o filme 50 Tons, porque tava aquele fuzuê, né? Todo mundo dando... Nossa, aquele alvoroço, todo mundo falando, e aquela expectativa e não sei o quê. E aí, quando acabou o filme, terminou lá e tal, eu fiquei... Não é possível, acabou. Era só isso. Eu juro, essa foi exatamente a minha reação quando eu vi a primeira vez. Eu fiquei assim... Só que a gente tem que lembrar também que pra mim foi muito nada a ver. Eu esperava até que as cenas de sexo fossem até mais fortes e tal. Lógico que no livro dizem que tem mais detalhes e óbvio que tem várias cenas que tem que ser cortadas pra caber no filme. Mas pra muita mulher, pra muita gente, mas especialmente as mulheres que têm essa repressão sexual maior, mais intensa, né, culturalmente pelo patriarcado, pelo machismo estrutural, pra elas foi demais, foi muito impacto. Então, meu Deus, não é só pegada, tem uma algeminha. Então, só que a gente tem que saber separar essas coisas dos abusos, ok? Ai, gente, acho que eu falei tudo que tinha que falar. Não falei. Importante agora, a campanha que tá tendo por causa da pandemia aumentou bastante essa coisa de violência doméstica e já era previsto e aconteceu mesmo, né? As estatísticas estão mostrando isso. Se a mulher não conseguir, né, ter acesso pra ligar e tal e falar com alguém pra pedir ajuda, tanto pode fazer em ligação quando a pessoa tem, né, online. A minha amiga Kali, que fez live comigo uns dias atrás, ela falou que esse símbolo era pra demonstrar que ela tava sofrendo essa prisão domiciliar aí, esse abuso, essa violência. E agora nas farmácias você pode mostrar na hora que vai falar com algum atendente da farmácia um X vermelho na palma da mão. Então, até pega, assim, se não der pra colocar em casa ou levar uma caneta pra, né, alguma coisa, um batom, alguma coisa pra pôr na mão, que pegue do mostruário ali, alguma coisa de batom, um gloss vermelho, passar na mão o X, que aí a pessoa vai chamar a polícia na hora pra você. Ok? Recadíssimo importante. E os números eu não vou ter certeza, mas se não me engano, pra abusos e violência de crianças é 100.
Mas essas coisas de número eu tenho mais dificuldade de lembrar. E 190, né? O 180 é pra quê exatamente? A Kate Dias colocou aqui, mas eu não lembro o 180 pra que é. Enfim, gente, e lembrando que essas coisas de sinais, é sempre importante você ter esses contratos, esses acordos com familiares e amigos que você confia, justamente para que se aconteça algum tipo de abuso e que seja complicado comunicar, você conseguir ter um sinal para comunicar essas pessoas. Então, às vezes as pessoas colocam, por exemplo, um emoji lá, uma figurinha ou uma sequência específica de emojis, ou uma frase específica, no meio de uma conversa que parece que é normal, aleatória, você manda aquilo e a pessoa vai entender o recado. E aí vai poder te ajudar a te resgatar dessa violência. Ah, tá. Aqui estão falando que 180 é pra violência contra mulheres, especificamente. Mas lembrando que, se ligar pra polícia também, eles podem te ajudar e te indicar nisso. Então, gente, acho que é isso por hoje. Muito obrigada. Até mais.